pensar sobre qual é a postura moral e quais são as bases disso. A gente não está acostumado a estudar moral. Em algum momento da sua vida você estudou moral? Sentou para estudar moral? Não. Então esse que é o problema. Quando você não estuda, você não raciocina sobre aquilo. Então veja o seguinte. Alguém conhece esse texto de Kardec sobre religião? Dá uma lida aí, vê se você lembra dele. Kardec vai falar o porquê, o que está por trás das religiões. Eu acho que você não conhece, sabe por quê? Esse trecho é adulterado. Esse trecho é adulterado. Foi tirado da Gênesis. Esse texto foi tirado. E é um texto que Kardec é mais incisivo para demonstrar o prejuízo das religiões. Não é um texto fundamental? Você nunca leu. Olha só o quanto Kardec é forte na sua postura. Eu preciso encostar no fim para poder não andar para trás. Senão eu vou cair de costas aqui, quebrar essa porta, quebrar aqui. A religião era então um freio poderoso para se governar. Olha que palavras fortes e precisas de Kardec. Os povos se curvavam facilmente sob as potências invisíveis, em nome das quais eram subjugados, e das quais os governantes diziam ter o seu poder. Nós temos o poder sobre as potências espirituais, quando não se consideravam iguais a essas mesmas potências. Para dar mais força à religião, ela precisa apresentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem o que ela teria perdido sua ascendência sobre seres quase brutos, apenas nascendo para a razão. Não era preciso que ela pudesse ser discutida, não mais que as ordens do soberano. Daí o princípio da fé cega e da obediência passiva, que tinham assim na origem sua razão de ser e sua utilidade. A veneração que se tinha pelos livros sagrados, quase sempre considerados como descendidos do céu ou inspirados pela divindade, impedia, por outro lado, todo o exame. Os livros de Kardec são livros sagrados? Não. Por quê? Ele está dizendo aqui. Quando Kardec escreve numa parte alguma coisa, ele precisa ficar repetindo em outras? Não, ele só não sabia que quando ele falou sobre isso, iam tirar. Perceba a gravidade? Kardec foi incisivo com relação ao propósito das religiões ancestrais. E a gente não sabia disso porque foi retirado do texto. Então muda a interpretação que você faz da obra dele, né? Se você nunca leu esse trecho, você não sabe que ele falou sobre isso. É essa a gravidade que eu quero trazer para vocês da motivação da Gênese. Segundo os hindus, está escrito na Revista Espírita de 58, as almas foram criadas felizes e perfeitas, e sua queda, o resultado de uma rebelião. A encarnação do corpo dos animais, então, é uma punição. Assim, a metempsicose dos hindus está fundada sobre o princípio da degradação das almas. Então, o princípio da degradação da alma está unido com o princípio da queda. Segundo essa crença, a alma começou pela perfeição para chegar à impureza. Então, sair do estado de perfectibilidade ou perfeição para cair no estado de impureza é a ideia da queda. Isso significa uma degeneração moral. Então, aqui é o ruim, aqui é o perdido, aqui é o errado, aqui é o mundo da perdição, é um mundo que vai se acabar, é um mundo que só serve para isso. E aí você tem que voltar para o mundo que é o mundo fluídico, que é o mundo do bem, lá que é o mundo equilibrado do bem. Ou seja, vai ter alguma finalidade boa esse mundo aqui? Nas condições que está hoje, não. Igreja Católica. Quem aqui que leu o catecismo? Não leu? Por isso que foi expulso da igreja, né? Não leu o catecismo? Isso aqui eu tirei do catecismo dos padres. É o catecismo que eles usam para poder estudar para ser padre. Diabo e outros demônios foram criados anjos bons e puros em sua natureza por Deus e caíram pelo pecado ao rejeitar o Criador. Então isso aqui é a queda dos anjos. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Há uma equivalência entre o demônio e o homem. Por seu pecado, Adão perdeu a santidade e a justiça originais. Agora preste atenção no que vem em seguida. Que havia recebido de Deus, para quem? Para si
Pelo pecado original, a natureza humana está submetida à ignorância, sofrimento, morte, inclinada ao pecado, que é a concupiscência. Então veja, você percebe na sua vida um apelo do prazer? Você sente apelo do prazer? O prazer te impulsiona para algumas coisas? Não. Segundo a teoria do dogma, isso Deus colocou em você para que você tivesse como castigo arrastamento para o mal. Entendeu? Então, não é natural. O objeto do desejo, e esse desejo é a concupiscência. Deus te pôs como castigo a dor, principalmente as mulheres, né? A dor do parto é o símbolo do castigo. Vocês vão ser castigados. Então você vai ter dor, sofrimento, abandono, ignorância e arrastamento ao pecado. Essa é a ideia que se faz do dogma. E nessa ideia, ele vai dizer o seguinte: qual era a sua origem? Como que você era na sua origem? Como é que está escrito lá? Santo, bom e justo. Não é isso? Então você tinha toda a sabedoria, toda a justiça e toda a bondade. Não era assim, Adão? E você, na sua alma original, era assim. Você se sente assim? Você se sente sabendo tudo? Não. Você se sente justo? Tendo toda a justiça, a bondade? Não. Então a ideia do dogma foi o seguinte: você é assim, boa, santa e justa, porque foi Deus que fez você assim. Agora você está assim em virtude da encarnação. Então quando morre, se você for para o céu, você já não vai ganhar de volta tudo aquilo? Então pensa o seguinte: quando você ganhar de novo, não vai ser perfeito? Santo, justo, bom, sábio, não é isso? Tá. O que importa o esforço de uma vida aqui? Se você vai ganhar tudo de volta quando chegar lá. Pode fazer contigo, não tem problema nenhum. A não ser que você, contanto que você se arrependa e seja submissa, entendeu? Não importa se você erra, não importa se você não quer aprender, porque depois você morre e vai ganhar tudo de volta. Para que você vai perder tempo aqui de ficar ganhando se lá você ganha? Tá certo? A ressurreição do morto antecederá dos mortos, antecederá o juízo final. Cristo virá e há de separar os justos para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Então esse é o destino final. Agora eu digo o seguinte: aquela explicação do indivíduo que escreveu a queda segundo o Espiritismo, não é o mesmo raciocínio? Você vem do mundo em que você estava tendo um desenvolvimento santo, bom e justo, sofreu uma queda, vem no mundo e tem todos os sofrimentos e as coisas aqui, depois volta para lá. Mas o raciocínio não é o mesmo? Para que você vai se matar de aprender aqui, se você se arrependendo, você volta para o mundo fluídico e aprende lá numa boa? Percebe que é um esforço em vão? E o raciocínio é o mesmo? Aí você vai dizer assim: ah, mas não tem a ideia do karma? Olha a ideia do karma aqui. A ideia do karma é o que você errou na vida depois da queda, provoca uma vida seguinte. E aí você fica preso nas encarnações. Entendeu o karma? Tanto a ideia da igreja quanto a dos hindus, elas giram em torno do conceito de degeneração da alma. A alma é criada perfeita e degenera. Mas o que o homem está propondo ali com o Mustang não é a mesma coisa? Você vai até a perfeição no mundo fluídico, mas se errar, você sofre a queda e vem aqui sofrer. Mas se você sofrer aqui e aceitar, você volta para o mundo fluídico, ou seja, lá que é o momento do desenvolvimento intelecto moral. Então a liberdade é feita para quê? Pensa aqui: se Adão é santo, bom, justo, como que ele pode ter errado? Eu sei que o dogma não é para raciocinar, mas vocês não são mais da igreja, então pode pensar. Estão liderados. Então pensa, eu sei que você nunca pensou, mas pensa agora. Se tu não obedecer, se tu não for... Aí tá certo. Então veja, ele não cometeu um erro de justiça, nem um erro de virtude, nem um erro de sabedoria, concorda? Ele cometeu um erro de desobediência. A todos os outros erros seriam desculpáveis. Qual é o único que não é desculpável? Desobedecer. Então, na verdade, não está em torno de uma moral que gira em torno da virtude. É uma moral que gira em torno da obediência. Sem questionar. Agora pensa o seguinte: criança boazinha, que tipo de criança que é? Obediente. Percebe que isso está presente na cultura? E a criança ruim qual é?
inquieta, rebelde, não é isso? Questionadora. Imagina que tipo de criança que eu era. Boazinha? Veja, gente, a nossa cultura, ela está voltada para a ideia de que virtude é obediência. Das maiores religiões do mundo é o islamismo. Você sabe qual é a tradução da palavra Islã para o português? Sabe qual é? Você é nova, né? Quantos anos você tem? 18 anos? Você já estudou o catecismo católico? Não. Você acha que a moral é focada na obediência? Ser bom é ser obediente? Tem alguma coisa errada, né? E qual é a moral do espiritismo? Você sabe qual é? Então foi bom você ter vindo aqui. Então veja o seguinte. O foco da moral da obediência é a mesma moral proposta pelo materialismo. Né? O que está escrito na nossa bandeira? Então, a maioria mantendo a ordem pela obediência e submissão permite que uma minoria faça o progresso, que é a elite. Tanto que o Comte, Augusto Comte, propôs a religião da mulher, não é isso? Vocês sabem por que a religião dele era a religião da mulher? O culto à mulher? Porque ele diz o seguinte: a mulher é o símbolo da submissão. Ela não tem desenvolvimento. Ele dizia assim: alguns dos homens têm desenvolvimento do frontal do cérebro, então são inteligentes e racionais. E a maior parte dos homens não são. E nenhuma mulher é. Só que a mulher reconhece a sua condição e é submissa. E os homens que não têm possibilidade de desenvolver a razão são rebeldes, porque eles são homens, mas não podem. Então, a gente tem que fazer o culto da mulher para que o homem, espelhando na submissão da mulher, também seja submisso. O que vocês acharam disso? Você me deu uma fulminada com o olhar aí? Você não escutou o começo que eu falei Augusto Comte, não sou eu. O Augusto Comte, essa é a tese dele da ordem e progresso. Está escrito na bandeira, você concorda com isso? Você concorda com ordem e progresso? A ordem significa que os homens que não têm desenvolvimento racional sejam tão submissos quanto a mulher e permaneçam em ordem para que a minoria saiba possa fazer o progresso. Essa é a explicação de ordem e progresso que está na nossa bandeira. Você concorda? Então tem um monte de coisa que a gente não concorda e devia começar a questionar. Questões fundamentais da dogmática católica, todas as religiões ancestrais. Todas propõem a degeneração da alma. Todas propõem a queda pela culpa. Todas propõem castigo e recompensa na dor e prazer. E todas propõem encarnação como castigo. Tem isso no hinduísmo, tem isso no islamismo, tem isso no budismo, tem isso no catolicismo, tem isso no protestantismo, tem todas as religiões ancestrais. E no espiritismo, tem ou não tem? Tem, não tem no espiritismo, gente. Tem na interpretação equivocada do espiritismo. Então é o seguinte, gente. Se a gente não for a fonte, a causa, você não muda nada. Se a gente não estudar isso, identificar e saber assim, tem alternativa a isso? Qual é a alternativa a isso? Vocês sabem? Qual é a alternativa a esse conjunto de teorias? Aí é que está. O que nós temos que fazer? Ir na obra de Kardec e encontrar a explicação que ele dá, que demonstra que isso não é verdadeiro. Alguém já fez isso? Aqui? Alguém já viu um curso disso no Movimento Espírita? Alguém já viu um seminário, uma palestra? Não existe, gente. Não se faz esse trabalho. Isso aqui, o Espiritismo só existe em função de fato disso. Que é você entender uma moral nova que não é essa. Se você não fizer isso, nunca o Espiritismo vai deixar de ser. Agora me diga, quem chega ao Espiritismo não teve uma educação numa dessas religiões? Sim. Ele não veio com a cabeça formada a partir disso? E o que você está oferecendo para ele no lugar? Você, então como é que é seu nome? 18 anos. Débora. Você tinha uma ideia disso aqui? A alma, culpa, castigo, você tem essas ideias? Eu tinha. Então agora. Ela era católica. Então, agora sim, você consegue me explicar em poucas palavras por que isso está errado e qual é a alternativa?
Fica difícil. Porque na verdade não é um castigo. A gente tem que buscar a nossa evolução e não porque vai ser castigado. Por quê? A gente é dono das nossas próprias ações. Isso, está muito bem. E mais? E por que não tem culpa? Porque foram as nossas escolhas. E tipo, a gente que vai resolver elas. Tá, Débora, já estou ficando seu fã. Agora me diga, por que você não concorda com a degeneração da alma? Ela não era boa e caiu? Por quê? Porque ela era todos nós éramos iguais. E aí as nossas escolhas funcionaram que a gente é hoje. Por que o Espiritismo é verdadeiro? Porque ele está inato em pessoas como a Débora. Agora sim, qual a explicação que o Espiritismo dá da nossa origem para fazer com que o que ela está dizendo seja verdadeiro? Vocês entenderam? Porque se você, Débora, chega num centro espírita e fala essas suas ideias, eles vão dizer assim, ó, você vai estudar um pouco mais, porque a gente está aqui para sofrer. A gente tem... mas eu estou sofrendo por quê nessa vida? Pelos erros da vida anterior. Sim, então é isso que você vai ouvir. Mas isso não contraria o que você pensa? Então o que ela vai fazer? Ela vai embora do centro. Ou vai ser expulsa. Eu fui expulso. Quando eu comecei a questionar essas coisas, eu fui expulso, jovem, do centro, porque eu estava questionando coisas que não deveriam ser questionadas. Oi? Aqui nós não expulsamos. Então, mas você explica o porquê das suas ideias? Aí é que está a questão. Por que ela está certa? É isso que eu quero saber. O que está escrito em Kardec que vai confirmar que ela está certa. Vamos lá, vamos ver isso? O que vocês acham? Está em tempo ainda de mudar a palestra. Vamos fazer outro assunto. Vamos continuar? Está indo bem? Estão interessados? Sim. Agora vocês estão falando com mais vontade, gente. Quais são as bases conceituais da teoria moral espírita? É isso que nós vamos mergulhar. Enquanto a teoria moral espírita propõe a moral autônoma, que é o que você está falando, os desvios estabelecem a moral heterônoma e também as religiões ancestrais, igualando-as, então, às religiões ancestrais. Está explicado? Tá, agora o que é moral autônoma e moral heterônoma? Ninguém sabe. Alguém sabe? Ninguém sabe. Quando a pessoa pisar na porta do centro aqui, entrou, antes dela ir comer, como é o nome da fruta? Antes dela ir comer araçá, vocês têm que explicar para elas essa diferença. Vocês já explicaram para alguém essa diferença? Agora eu vou fazer a pergunta mais difícil. Você sabe a diferença? Temos que saber, gente. E outra coisa, não fique chateado, comprometido, se sentindo menor diante do não sei, gente. O não sei é a coisa mais importante para nós. Nós somos seres imperfeitos, gente. Você só aprende quando fala não sei. Não sei porque esse medo de falar não sei. Eu falo com tanto gosto não sei, gente. Tem a ver, só que o livre-arbítrio também existe na heterônoma. Sabe quem criou a palavra livre-arbítrio? Santo Agostinho. Como? Para fundamentar a teoria católica. Ele dizia assim: Deus te deu a liberdade para você agir da sua forma. Quem sabe agir melhor, você ou Deus? Você ou Deus sabe agir melhor? Compara, quem sabe a forma melhor de agir, Deus ou você? Você vai vir com churumelas? Não vem com churumelas. Você quer derrubar minha palestra? Se você olhar para a sua Constituição, você fala, pô, Deus é maior. Deus é perfeito, então ele sabe mais do que eu. Então, Santo Agostinho, pensando nisso, quando você decide por si mesmo, você não está decidindo como Deus decidiria. E você erra. Então, quando você usa o livre-arbítrio, você erra. É assim que foi criado o livre-arbítrio. Vocês concordam com isso? Não, mas o que você põe no lugar? Entendeu? É o que você põe no lugar. Qual a diferença entre moral heterônoma e moral autônoma? Todas as religiões, quanto à doutrina materialista, adotam uma moral heterônoma, impondo leis estabelecidas externamente, inquestionáveis, regidas por meios de castigos e recompensas, exigem a submissão e a obediência ao superior.
Desse modo, o que importa é a consequência da ação e não a intenção que a motivou. Quando você vai preso, é em virtude de um ato que você cometeu errado, não é? Alguém vai preso porque pensa em fazer uma coisa errada? Não, só pelo que você fez ou expressou que quer fazer. Entendeu? Então, eles estão preocupados com o ato. Por isso que é a ideia do pecado. Entendeu? Quando você comete o ato errado, é que você errou. Entendeu? Então é o externo, é o agir que é a preocupação. E a lei que rege a nossa sociedade, por exemplo, é interna ou externa? Você obedece às leis do nosso país? Você teria que obedecer às leis do nosso país? Teria. E você acha que isso é algo que tem que acontecer? Tem. Tem, não tem? Você concorda com as leis do nosso país? Todas elas são justas? Não. Então o princípio da heteronomia é essa. Você não acabou de falar para mim que a gente tem que obedecer? E que você obedece, com exceção de uma pessoa aí que nós vamos anotar o nome? Quem foi que... Então veja, é essa a definição. Leis externas inquestionáveis, porque você concorda com elas? Então, mas você pode questionar? Você não, você tem que obedecer sem questionar, entendeu o princípio? E na igreja não se diz o mesmo? Você concorda com Deus te punindo pelo pecado do Adão? Não, mas não discuta. Obedece. Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Para onde você quer ir? Do céu ou para o inferno? Você era católico, você não queria ir para o inferno, né? Agora você não quer ir para onde? Para o umbral. Você tinha medo dos demônios, você tem medo de quê agora? Dos obsessores. Não, você queria ir para o céu, agora você quer ir para uma colônia. Mudou alguma coisa? Se você não entendeu os princípios, não muda nada. Você trocou 6 por meia dúzia. O que se exige? Submissão e obediência ao superior. Então cria hierarquia. Tem um superior e tem um inferior. O inferior obedece ao superior. O que importa é a consequência da ação e não a intenção. Não importa a sua intenção. O que importa é se você fez o certo ou fez o errado. Isso chama-se heteronomia. Quando se estabelece a moral heterônoma, as leis são interpretadas ao pé da letra. O indivíduo fica preso a regras, por não compreender um princípio moral que lhe dê sentido. Então veja, essa moral vai dizer assim, quais são as regras que eu tenho que obedecer? Aí o indivíduo muda de religião. Quais são as regras que eu tenho que obedecer aqui? Não é assim que se faz? Aí a pessoa vem para o espiritismo e pergunta, quais são as regras? Porque estabelecer uma moral por regras é heteronomia. O correto é obedecer a regra imposta por quem é reconhecido como autoridade legítima. A moral heterônoma é a do respeito unilateral, não se exige reciprocidade, a obrigação de se respeitar sem o direito de ser respeitado. Deus ele pode ser vingativo e cruel. Você não, por que ele pode? Você pode ser vingativo e cruel? Pode ou é contra a lei da moral? É contra a lei. Não é pecado ser vingativo? Mas Deus não é vingativo? Então, percebe? Não há reciprocidade. O respeito é unilateral. Deus te castigar é um direito dele. Agora, você pode castigar alguém? Não, percebe? Agora, quem assume o poder de Deus também pode castigar, porque ele está agindo em nome de Deus, entendeu? Então, assim, a igreja não pode excomungar você? Você pode ser excomungado pela igreja? Eu não posso. Eu estou no Pix. Eu estou no Pix que eu não fui batizado. Então, ou eu estou no Pix ou eu estou lascado, né? Porque esse negócio que der certo essa história aí, eu vou para onde, né? Então veja, eu não pertenço à igreja, então elas não podem me excomungar. Agora, se pertence, eles assumem os atributos de Deus, pode te castigar. Na Idade Média punha fogo, né? Você ajudou a criatura, então. Eu ainda sou. A obrigação de respeitar sem ser respeitado. Agora vamos ver o outro ponto. Agora vamos ver o que a Débora gosta. Na moral autônoma, as leis morais são externas? Não, são internas. Estão presentes na consciência. Então, peraí. Você tem plenitude da compreensão das leis presentes na sua consciência? Não. Então não é de absoluto nem imediato. É progressivo.
ela se estabelece pelos princípios da liberdade e igualdade, porque não tem subalterno, não tem quem manda que obedece. Se não tem, então tem que ter um acordo recíproco de convivência, para que você possa ter uma relação que não tenha subalternidade. Ou seja, não pode ter privilégios, porque não tem aquele que manda. Então não tem que ter o privilégio do castigo enquanto você é o da obediência. Na verdade, nós temos que ter um acordo mútuo para que não tenha nenhuma coisa nem a outra. A virtude está na compreensão dos princípios morais e sua aplicação na vida. Então a virtude não é cumprir regras, ela é complexa. Compreensão dos princípios e aplicação na vida. Então você tem que ter a teoria e a prática. Não se privilegia nem despreza ninguém, porque passam a ser todos importantes, todos são partícipes dessa proposta. Não há submissão, mas respeito mútuo, reciprocidade, cooperação e solidariedade. Faz parte da proposta da autonomia. Porque como ela não cria hierarquia, você tem que ter participação. Enquanto na heteronomia a regra é boa, porque a ela se deve obedecer, na autonomia há o dever, palavra nova, como adesão voluntária e livre ao princípio moral pela compreensão de que é bom e universal. Como se aplica a palavra dever hoje? Não é obrigação? É heterônoma ou autônoma? Heterônoma. No século XIX de Kardec, a palavra dever era utilizada para designar autonomia. Então era o quê? Adesão voluntária e livre ao princípio moral pela compreensão de que é bom universal. Deu para entender a diferença? Então toda vez que você lê dever na obra de Kardec, ele está se referindo a isso e não obrigação. As pessoas leem assim ou leem como obrigação? Porque a pessoa tem a cabeça heterônoma e ela lê o livro pelo olhar que ela tem. Heteronomia, religiões ancestrais, materialismo. Autonomia, espiritualismo racional e espiritismo. Vocês conhecem todos os itens que estão aí? Religiões ancestrais, vocês sabem o que eu estou falando? O que é religiões ancestrais? Catolicismo, hinduísmo, é isso? Tá. Materialismo, vocês conhecem? Tá. E esse espiritualismo racional, o que é isso? Quem conhece? Espiritualismo racional. O que é? O que é? O que é, Débora? Eu acho que é aprender a pensar logicamente. A gente não precisa aceitar as coisas. Teoricamente, é isso. Mas na prática, é uma expressão do século XIX. Então aqui eu vou começar a propor para vocês. Quando você vai ler a obra de Kardec, ele usa expressões da época, não são dedutíveis, você tem que conhecer do que ele está falando. Entendeu? Por exemplo, aqui, a Débora está me servindo de ponto, né? Você estuda o que, Débora? Oi? E fala uma das matérias. Análise instrumental. Análise instrumental, o que é isso? Você sabe o que é? Não adianta querer deduzir, não é? Você vai ter que explicar porque é uma expressão usada criada para definir uma área do conhecimento do seu curso, não é isso? Então, nós vamos ver que isso aqui é a mesma coisa. Então veja, a moral autônoma estava estabelecida na sociedade francesa no século XIX na filosofia oficial do espiritualismo racional, a partir das ciências filosóficas. Quem já ouviu falar em Kardec, ciência filosófica? Já leu em algum lugar? O espiritismo é uma ciência filosófica com consequências morais. Quem já ouviu isso? Já ouviram? Tá, o que é ciência filosófica? O que é ciência filosófica? Depois de todo esse discurso que eu fiz, vocês vão deduzir. O que é ciência filosófica? Vai, gente. Não, errou. O que é ciência filosófica? O que é ciência filosófica? Ciências antes do desenvolvimento científico. Errou feio. O que é ciência filosófica? O que é, Beto? Eu vi isso. Hã?
Você tem spoiler? Então fica quieto. O que é ciência filosófica? Eu acho que ciência do questionamento. Gente, eu não vou parar enquanto não derem a resposta certa. O que é ciência filosófica? Errou. Feio. Errou. O que é ciência filosófica? Ninguém está dando a resposta certa. O que é ciência filosófica? Me responde, por favor. Vou dar uma pista? Qual é o nome da senhora? Pode dar pista? Marino, o que é ciência filosófica? Acho que é questionamento. Errou. O que é ciência filosófica? Posso dar pista, pô? Não, errou. Pensamentos? Errou, gente, por amor de Deus, alguém me dá a resposta certa. Homero? Não sei. Parabéns! Parabéns! Uma salva de palmas. Gente, eu não falei pra vocês que é difícil falar não sei? É ótimo falar não sei, gente, fala com gosto. O que é ciência filosófica? Não, fala com gosto, sabe? Não sabe, então fala não sei. Gente, só quando você falou não sei, é que você fala qual é a próxima pergunta. Então, o que é? Enquanto você não fala não sei, você acha que sabe. Você fica, é o pensamento da tentativa, do não sei o quê, você começa a acreditar qualquer resposta que seja, porque você acha que sabe. Se você não falar não sei, as coisas não mudam e você não aprende. Gente, eu não sei, tenha gosto de falar não sei, gente, pelo amor de Deus. Não sei, se perguntar pra mim, se eu sei, eu vou dizer o que eu acho. E se eu não sei, eu vou falar, não sei, mas eu vou tentar descobrir o que é esse negócio aí. Aí é que você entra na instigação. Puxa, não sei esse negócio aí, o que será que é isso? Aí você vai atrás para descobrir. Agora, se você dá uma resposta qualquer, você vai embora achando que sabe. Não diminui a gente. Errar é heteronomia. Aprender com erro é autonomia. Então você não pode ter medo de não saber e de errar. Deu para entender a diferença? Não seja heterônomo, seja autônomo. O autônomo não sabe mais do que sabe. Fala não sei com gosto, gente. Ah, mas você deu uma resposta e não era aquilo. Ótimo, errei. Agora eu vou passar a falar o certo. E qual o problema? É só assim que aprende? Eu fico feliz, não fico triste. Isso é o pensamento autônomo. O heterônomo não, ele fala errei. Ai meu Deus, eu vou ser castigado. Então, se você vive em torno da heteronomia, você vive com medo. Com culpa, com medo. Ai, eu não posso errar, se eu errar, eu vou. Ai meu Deus, não posso, se alguém me via fazendo isso. Esse é o pensamento do heterônomo. Foi feito para você se limitar. Foi feito para você não acreditar em você. Foi feito para você se decepcionar, para se achar mal, para se achar ruim. É ou não é verdade o que eu estou falando? Você sabe como é que você se liberta disso? Se libertando da heteronomia e comprando a ideia da autonomia. Sabe quem vai fazer isso por você? Ninguém, a não ser que você faça. Porque a adesão ela é voluntária. As circunstâncias da época foram favoráveis para o surgimento da doutrina espírita? Já perguntei isso hoje. Diz que é ciência filosófica. Já vamos, calma. Vamos com calma, tem passos a dar.